Você vê, há duas maneiras de ser imergido. Há a maneira da piscina, onde você entra na água, debaixo da água, depois sobe da água. É o batismo na água. Mas depois há a maneira da cascata de Niágara. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi a cascata de Niágara, eu disse para mim próprio, um segundo estando debaixo daquela cascata e eu fico encharcado. Isso é o batismo no Espírito Santo. Todo lugar onde descreve ou indica de uma maneira ou de outra o Espírito Santo vindo, vem de cima. Então estamos falando de duas imersões. Imersão na água, e você tem de entrar nela, debaixo dela, depois sai dela. Imersão no Espírito Santo, você fica lá debaixo e ela vem sobre você. Em outro caso, você está totalmente imerso, não parcialmente, não borrifado, mas totalmente imerso. E é muito interessante essa introdução para cada um dos evangelhos, especificadamente declarando Jesus Cristo como batizador no Espírito Santo. Eu creio de que muita pouca atenção é dada a isto, e eu quero ler essas quatro passagens dos evangelhos. Mateus 3:11. João Batista diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é o Messias, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E depois em Marcos 1:8, temos aí no verso 8 a introdução. João Batista falando, ele diz: e eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E depois em Lucas 3:16, a versão aí que é dada por Lucas diz: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 33. E eu aí vejo a introdução oficial de Jesus pelo seu predecessor, João Batista. E em todas essas introduções, e nos quatro evangelhos, específico essa declaração que Jesus batizará seu povo no Espírito Santo. E no Evangelho de João, a introdução é um pouco mais extensa. Vamos iniciar no verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este diz depois, lá no 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifiquei de que este é o Filho de Deus. Então João diz aí três coisas: esse é o Cordeiro, esse é o Filho de Deus e esse é o que batiza no Espírito Santo. Estamos tão maravilhados com essa declaração de Jesus como o Cordeiro, mas é apenas no Evangelho, onde em todos os quatro Evangelhos, especificadamente se declara que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Em outras palavras, é uma das mais importantes coisas que podemos saber acerca dele. É maravilhoso sabê-lo, conhecê-lo como Salvador, como Cordeiro, mas não é o final. É muito, muito importante conhecê-lo individualmente e pessoalmente como o que batiza no Espírito Santo. Agora vamos ver, depois do ministério terreno foi completo, depois da sua ressurreição, em Atos 1, 4... Atos 1, 4 e 5, Jesus repete sua promessa. É difícil não enfatizar
essa promessa nos evangelhos. E em Atos 1, 4, 5 diz de Jesus: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus foi cuidadoso em repetir a promessa, qual João Batista o introduziu, que ele seria o batizador no Espírito Santo. Agora, quase todos os comentadores da Bíblia concordam de que o preenchimento da promessa de Jesus é gravada em Atos 2, 1 a 4. O dia de Pentecostes. E eu quero ler esse texto, o que é que a Bíblia diz, rapidamente considerar o que é implicado aqui. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, como o Espírito concedia. Então há 3 sucessões, mudanças desta experiência. Primeiro, era um batismo. O Espírito Santo veio de cima e os imergiu. Encheu o lugar onde estavam sentados. Depois imergiu de cima. Segundo, cada um deles foi individualmente cheio com o Espírito Santo. Não foi algo coletivo, mas uma experiência individual que cada um teve. E terceiro, houve uma abundância, um derramamento sobrenatural do enchimento. E isso está em linha com o princípio que eu li em Mateus 12, 34, no final de Mateus 12, a última parte do verso. Jesus diz aí: porque da abundância do coração fala a boca. Eu represento isto dizendo, quando o teu coração está cheio, ele passa para fora o que está no coração pela boca. E há muitas passagens no Novo Testamento que falam sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Eu olhei cada passagem e, em todo caso, a próxima coisa que acontece é de que a pessoa fala. Profecia, falar em línguas, o que seja. Mas o princípio é universal. Onde há abundância do coração, a boca fala. Quando o coração está cheio para transbordar, então transborda pelo lugar que é a boca, no falar. E é isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Quando estavam cheios, então começaram todos a falar em outras línguas, conforme o Espírito entregava, ou conforme o Espírito dava. É muito importante entender que isso é um caso onde Deus e o homem têm de cooperar. Deus enche, mas eles começaram a falar. O Espírito Santo não falou, eles falaram. O Espírito Santo lhes deu a língua. Eu encontrei pessoas nesses anos de meu pentecostalismo, pessoas que disseram: irmão Prince, eu quero que Deus faça tudo. Encontrei um homem que disse: tenho esperado 25 anos. E eu disse: você vai continuar a esperar o resto da vida, porque isso não é bíblico. Deus vai fazer a sua parte, você tem que fazer a tua parte. Você faz o falar, Deus vai dar a língua, mas Deus não vai falar no teu lugar. Todos começaram a falar no Espírito Santo de acordo com o que ele dava para falar. E deixe-me dizer isso. É verdade que eles esperavam pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, mas depois não há nada dizendo de que eles continuaram esperando o Espírito Santo. E eu quero dizer algo sobre o que Paulo descreve aí. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 22, ele estabelece alguma coisa aí. 2 Coríntios 2, vamos ler o verso 21.
Aquele que nos põe em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como um depósito. Paulo fala aí duas coisas. O Espírito Santo é um selo e é um depósito. Em Efésios 1:14, ele usa uma linguagem parecida. Efésios 1:14. Ele diz, no 13, em quem também vós, em Jesus, estáis, depois que ouvistes a palavra, fostes selados com o Espírito do Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, ao lado aí poderíamos dizer, é a garantia. O Espírito Santo, o batismo, que é visível, que é audível, não é meramente alguma coisa que acontece dentro, que você não pode mostrar a outros, mas outros podem ver e ouvir. Paulo diz, são duas coisas, é um selo e é uma garantia. Então, primeiro, é um selo. Você já pertence a Jesus, mas isto te identifica publicamente como pertence a Ele. É um selo público sobre você. Não sei se você lembra-se dos dias que quando você enviava uma carta registrada, você tinha de selar com cera quente. Lembra desses dias? Então você tinha de pôr a marca. É exatamente o que o Espírito Santo faz. É o selo, é a cera quente. Então, Jesus põe a sua marca e te põe à parte. E você é uma agora carta registrada, que é tratada de maneira diferente. É mais cuidadosamente cuidada. E se você está batizado no Espírito Santo, você tem atenção especial lá do Correio do Céu. A segunda palavra aí é garantia ou depósito. E acontece aí numa linguagem muito interessante, porque em hebraico, a palavra hebraica é arbon. Arabon. Em árabe é arbon. Em Swahili é arabuni. Em outras palavras, a mesma palavra vai ao redor aí. E eu falei um pouco de árabe quando vivi em Jerusalém, anos atrás, com a minha primeira esposa, e eu lembro-me deste cenário. Em 1947, tínhamos acabado de nos mudar na nova casa em Jerusalém e precisávamos comprar pano para as cortinas e fomos na cidade velha e encontramos um homem que vendia cortinas e eu falei que precisávamos, não sei exatamente, mais ou menos 20 yardas de pano e o preço era tipo $5 e o preço total era tipo $100. E eu disse ao homem, escute, não tenho todo o dinheiro agora, mas vou te dar 1/5 do dinheiro, ou seja, $20 como depósito. Sabe o que é que ele chamou isso? Arbon. E nós dissemos, agora, quando nós te dermos esse depósito, você tem que lembrar duas coisas. Pertence a nós, e segundo, você tem de pôr ao lado, porque não pode vender a outra pessoa, porque é para nós. Segundo, nosso depósito é uma garantia de que nós vamos voltar para pagar o resto do dinheiro e pegar a fazenda. E é isso que o batismo no Espírito Santo é. Jesus põe o depósito em nós e nos põe de lado, porque ninguém pode nos usar. E segundo, é a sua garantia. Eu estou voltando para vós. E quando voltar, eu vou fazer o resto do pagamento. E sereis para sempre meu. É algo brilhante, uma fotografia viva do que o batismo no Espírito Santo é. Agora, o que é um selo? É uma pergunta que as pessoas podem disputar. Mas eu quero dizer o seguinte, de que, pelo que eu creio, o Novo Testamento indica um selo. E eu estou falando do falar em outras línguas de acordo com o Espírito Santo nos deixa falar. E eu estou em alerta, e provavelmente vocês sabem, em outros movimentos,
tipo os Rastafarians e outras culturas que parece que eles falam em línguas. E talvez alguém fique com medo. Como é que eu sei de que eu vou falar a coisa certa? Mas Jesus disse, se você é filho de Deus e pedir ao Pai pão ou um ovo, Ele não te dará uma cobra, certo? Em outras palavras, se você pedir a coisa certa, você tem uma garantia escrita de Deus que você vai receber a coisa certa. Não fique com medo. Se você não é filho de Deus, então essa promessa não é para você. Mas se você é filho de Deus, Jesus disse, pedires ao Pai, pelo Espírito Santo, Ele te dará. É, então, um selo que é visível. Algo que é audível, algo público. O selo não pode ser algo secreto. Então, não tem nenhum propósito. O selo, em Atos 2, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Eu quero falar 4 coisas sobre isto. Primeiro, era o selo que os apóstolos tiveram em sua experiência. Jesus falou, espere em Jerusalém até que recebais a promessa do Pai. Então eles esperaram 10 dias. E o Espírito Santo veio e eles falaram em línguas que nunca, e depois não esperaram mais. Era o selo que eles receberam na sua experiência. Segundo, era um selo que eles aceitaram para os outros. Ou seja, é algo notável aí por alguns momentos. Terceiro, nunca pediram por outro selo. Deixe eu repetir isso, é muito importante. Eu encontrei pessoas nesses anos que disseram, irmão Prince, como é que eu sei de que eu fui batizado no Espírito Santo? Eu tive esta e aquela experiência, eu tenho orado e buscado o Senhor, mas como é que eu sei? Minha resposta é, você sabe porque você recebe o selo. Quando você começa a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe deixa falar. Então você tem. Eu posso dizer, você tem Ele, não é uma coisa, é uma pessoa que você recebeu. Então, deixa eu dizer 3 coisas aqui. É o selo que os apóstolos receberam, é o selo que eles receberam ou aceitaram por outros, e nunca aceitaram ou pediram outro selo. E mais, no Novo Testamento, não nos oferece outro selo. Não há outra alternativa no Novo Testamento. Vamos ver aqui o que Jesus diz. Aquilo que está em Lucas 24, versos 52 a 53. Depois da ressurreição, quando está dando adeus, Lucas 24, 52 e 53. E adoraram... Desculpe. É um pensamento diferente que eu quero trazer aqui, porque muitas pessoas disseram, eu fiquei tão alegre, eu fiquei cheio de alegria, eu estava adorando a Deus. Isso não é um selo. Não de acordo com o Novo Testamento. É maravilhoso ser cheio de alegria, é maravilhoso louvar a Deus, mas não é o selo do Novo Testamento. E eu vou te dizer como é que eu sei, porque depois da ressurreição, Jesus diz aí no final do Evangelho de Lucas, e foi elevado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, tinham grande alegria e continuando louvando a Deus e bendizendo, mas não tinham recebido o selo. E só receberam no dia do Pentecoste. E Jesus disse, esperai até lá. Nunca esperaram depois do Espírito Santo, que falaram em línguas estranhas, foi o final da espera. Agora eu quero dizer uma coisa em particular no livro de Atos que demonstra isto muito vividamente. Eu gostaria de ir lá, em Atos capítulo 10, lá no final do capítulo. Você sabe a história? Pedro sendo dirigido sobrenaturalmente à casa de Cornélio. Ele não queria ir lá porque não era certo como judeu ir numa casa de um gentio e muito menos comer com eles, mas nesta pressão de Deus,
ele levou outros 6 judeus crentes com ele para ter testemunhas. E enquanto Pedro estava falando com eles, falando de Jesus, em Atos 10:44 diz que, ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E é interessante que isso não durou a mensagem toda. O verso prévio diz de que esses dão testemunho dos profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E essas pessoas com a mente simples na casa de Cornélio creram e receberam o perdão do pecado. E uma vez que receberam o perdão do pecado, o Espírito Santo estava preparado para vir ali, viu? E significa de que enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra. E os da circuncisão que creram, os judeus, estavam pasmos e vieram a Pedro, porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios. Lembre, vieram ali sem crer de que o Evangelho era para outros. Eles não criam de que o Evangelho era para os gentios. Mas quando viram em falar línguas estranhas, eles disseram, é isso, não podemos discutir. Porque creram, porque ouviram falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. Não viram outra evidência e não pediram outra evidência. Agora, muitas pessoas hoje querem... deveriam esperar 6 semanas para ver se há fruto, mas não. Não estamos falando de fruto, estamos falando de um dom. 2 coisas diferentes, 2 coisas importantes, mas um dom é recebido numa transação simples. O fruto vem num processo de crescimento. Alguns de vocês celebraram Natal e, sem dúvida, alguns de vocês tiveram uma árvore de Natal na sua casa, certo? E lá no dia do Natal, ou debaixo da árvore do Natal, você pôs os presentes. E as pessoas para quem eram aquelas prendas, pegaram as prendas e receberam, não é assim? O presente é recebido numa transação simples. O fruto, na outra lado, cresce numa árvore, não cresce na árvore de Natal. E leva tempo, é um processo. Agora entenda, por favor, fruto é importantíssimo, mas não confunda o fruto com o dom. O que estamos falando é o dom do Espírito Santo. É algo que é recebido numa transação simples. Assim, Pedro respondeu às pessoas sobre a casa de Cornélio. Pode alguém proibir água para que esses não sejam batizados que acabaram de receber o batismo do Espírito Santo como nós? Em outras palavras, ele não fez diferença entre essas pessoas e as pessoas do dia de Pentecostes. E depois escreve aos judeus que estavam criticando e reclamando de que não deveriam ter falado com os gentios. E em Pedro, lá em Atos 11:15, diz lá de que, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Não há menção aí, na casa de Cornélio, de um vento, nem de línguas, mas uma coisa tem aí, é de que eles falaram em línguas. Então eu digo, e eu creio, sem pergunta nenhuma, este é o selo de que os apóstolos receberam. Esse foi o selo que eles aceitaram por outros e nunca pediram outro selo, e eu não posso encontrar outro selo oferecido no Novo Testamento. E eu sei, provavelmente melhor do que muitos de vocês, de que falar em línguas é algumas vezes considerado diferente, não ortodoxo. Talvez as pessoas até dizem que é demoníaco. Eu lembro-me, às vezes, que um ministro evangélico não andava ao meu lado, porque eu falava em línguas estranhas. Eu o perdoei, é claro, mas eu não concordo com suas opiniões. Você pode ver, Deus algumas vezes põe lá no início da experiência alguma coisa que é como um bloco, que se você não está realmente sincero, você não vai receber. Há pessoas que falam uma língua que nunca aprenderam, ficam animadas, mas algumas pessoas ficam ofendidas.
E eu quero sugerir aqui, basicamente, de que nós, como anglo-saxônicos ou de origem europeu, americana, nós temos uma fotografia errada do que cristianismo é. Primeiro, pensamos de que é algo muito dignificante. Você entra na igreja, você não fala em alta voz, você fica de pé ou fica sentado, canta um hino. Na realidade, você não deve ficar animado. Essa é a fotografia do cristianismo com o qual eu cresci. E eu estava indo à igreja 8 vezes a semana por 10 anos e eu não estava sem experiência, mas não é uma imagem bíblica. Você vê, sofremos tanto, muitos de nós, porque não estamos livres de expressarmos o que Deus fez em nós. Lemos na Bíblia, as pessoas, eles choravam, gritavam, eles batiam palmas, dançavam, cantavam, eles ficavam animados, porque é o Espírito Santo que provê a animação. Lembra o que Ruth e eu lemos no início? Agora que o Deus de toda esperança nos encha com toda alegria e paz na fé, para que possamos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. O que nos faz abundar em esperança? O poder do Espírito Santo. Quantos de vocês hoje aqui podem responder abertamente que vocês têm abundância em esperança? Quantos estão animados acerca de Jesus? Quantos de vocês estão aí cantando e não podem ficar quietos? É como deveríamos ser. É como deveríamos ser. E todo esse estado de solenidade, dignificação, não está no Novo Testamento? E eu vou vir a alguns exemplos depois. Mas vamos continuar aqui. Agora, há duas maneiras que o batismo no Espírito Santo é administrado no Novo Testamento. Um é diretamente do céu e apenas cai sobre as pessoas. É o que aconteceu no dia de Pentecoste. Foi o que aconteceu na casa de Cornélios. Outra é pelo impor das mãos. E é descrito em 3 lugares. Então, Paulo recebeu pela imposição das mãos de Ananias. Então, Paulo recebeu pela imposição das mãos de Ananias. E em Atos 19, há uma passagem que vemos ali, outra situação. Paulo, em Éfeso, numa situação com discípulos, perguntou se tinham recebido e disseram, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E descobriu que não eram nem discípulos de Jesus. Ele descobriu que eram discípulos de João Batista. Assim, ele disse, bem, era bom nos outros dias, mas agora você precisa ser batizado em fé em Jesus. E foram batizados em água. E depois ele disse, e quando Paulo pôs as mãos sobre ele, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Deixe-me sugerir isso. Não pare de falar em línguas. É maravilhoso também profetizar. Deus não está com ciúmes. Ele pode te deixar experimentar isto. Quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo? O propósito primário, real, é receber poder sobrenatural de Deus. Isso é como Jesus expressa em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Jesus estava para deixar, e foi quase a última coisa que ele falou. Na realidade, são as últimas palavras de Jesus na terra. Ele disse, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. A palavra poder aí em grego é dunamis, da palavra que então dá dinamite. Dinamite é o que causa explosão, e se você observar, quando o Espírito Santo desceu, causou uma explosão. Muitas pessoas foram capacitadas pelo fato de Jesus ser ressuscitado, mas não é certo. Jesus ressuscitou 50 dias antes, mas ninguém em Jerusalém tinha escutado. Mas quando o Espírito Santo veio, Jerusalém toda escutou em algumas horas. Isso é dinamite, vê? É uma explosão. Algumas pessoas não querem a explosão, estão com medo. Bem, se é o Espírito Santo, então eu digo, deixe explodir. Deixe ele fazer o que ele quiser. Eu nunca me pendurei dos candelabros, como algumas pessoas fazem. Não sei exatamente se é o que Deus quer que eu faça, mas eu não creio de que Ele me liderou, guiou para essa direção. Mas o que é que receberam?
poder para ser testemunha. Recebereis poder depois que o Espírito Santo vier e sereis minhas testemunhas. Você vê, a mensagem do Evangelho é sobrenatural. Não é algo natural, eventos naturais, é algo totalmente sobrenatural. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, é algo sobrenatural. E se você vai testificar de alguma coisa sobrenatural, você precisa de poder sobrenatural. Um pouquinho de teologia não é bastante, você precisa ter poder. E as pessoas estão discernindo. E pecadores muitas vezes têm mais discernimento do que cristãos. E eles sabem o que é poder sobrenatural. Eles escutam. E eu descobri isso em muitas culturas. Os pecadores podem discernir a presença do poder sobrenatural. E faz algo para eles. Lhes dá um mandamento de atenção. E é o que Jesus falou. Lhes darei poder e serão minhas testemunhas. E em Romanos 15, 18 a 19, Paulo então fala sobre o seu próprio ministério e ele diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então Paulo diz de que o que nós podemos falar do meu ministério são as coisas de que o Espírito Santo fez. Eu não vou nem mencionar algo mais. E ele diz: o Espírito Santo, pelo seu poder sobrenatural, pelos sinais e maravilhas, fez os gentios e os não-judeus, o povo não evangelizado, obedecer. E eu tenho tratado com gentios em muitos países. E sempre penso nos meus 5 anos no leste da África e eu era um professor num colégio na África e treinava, e muitos africanos tinham ambição de ter educação. E eu via de que eles estavam desesperados, queriam e vinham ao colégio, eram estudantes, eram cooperativos, eram obedientes, porque queriam educação. E o que os missionários dissessem, basicamente, eles iriam fazer. E lembrei-me um dia de ajuntar os estudantes e disse-lhes: eu quero dizer algo. Quero agradecer-vos pela sua obediência, pela sua cooperação. O que nós queremos que vocês façam, vocês fazem porque vocês querem educação. Mas eu disse: nas mentes da maior parte de vós tem uma pergunta que não foi respondida. E eu peguei a atenção deles. Eu não posso dar-vos a resposta. E então estavam com muita atenção. E eu disse: a pergunta é esta: é a Bíblia realmente um livro para os africanos que podemos crer, ou é uma religião dos homens brancos que não funciona na África? E é exatamente o que os anciões ali estavam perguntando. E eu disse: escute, nunca saberão a resposta até que experimentem o poder sobrenatural de Deus nas vossas vidas. E quando isso acontecer, vocês vão ver de que o Evangelho não veio da América, dos britânicos, veio do céu. E eu os deixei. E continuei a dar-lhes a palavra de Deus, mas principalmente estava orando, e em poucos meses houve um derramamento sobrenatural, soberano do Espírito Santo, e todos aqueles estudantes foram batizados no Espírito Santo. Até aquele momento, você estava pedindo que eles orassem, mas dali em diante eles começavam a orar por si próprios, nos dormitórios, porque eles receberam o selo sobrenatural. Algo que veio, um dom que veio do céu. E os meus colegas missionários brancos tinham esta atitude. Me desculpem dizer isto, mas eles diziam: nós só podemos elevar os africanos até um momento. Depois disso, não podemos mais. Eu não discutia com eles, mas quando o Espírito Santo desceu, sabe o que aconteceu? Os missionários vieram ver o que estava acontecendo e, de repente, descobriram de que os africanos podiam ir mais além. Então, é apenas uma ilustração. Os jovens, os homens e mulheres precisam uma experiência sobrenatural deles próprios. Não é suficiente ter uma mensagem
de uma raça, de uma outra cultura, mas nos próximos meses, então, entre aqueles estudantes, a maior parte tinham menos que 25 anos, vimos todos os 9 dons do Espírito Santo em operação. E eu disse aos judeus, com os quais eu vivi, nós, não judeus como eu, nós temos de pedir perdão a vocês, judeus, por pedirmos que vocês creiam no Evangelho que não é sobrenatural, porque tudo o que vocês vivem na Bíblia é de que todas as vezes que Deus envia uma mensagem com algo sobrenatural. E esta é a razão do batismo no Espírito Santo. É a razão de trazer-nos ao sobrenatural do Espírito Santo. E é a única maneira de que o Evangelho pode ser proclamado. Vamos olhar em Hebreus, capítulo 2, por um momento. Hebreus 2, verso 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O escritor aos Hebreus nos dá 3 razões por que deveríamos ouvir o Evangelho. Número 1, a primeira pessoa que proclama é Jesus. Segundo, foi confirmada por aquelas pessoas que foram testemunhas. Mas a terceira é o Espírito Santo traz testemunho sobrenatural à mensagem, com sinais, maravilhas e dons do Espírito Santo. E os descrentes, o mundo descrente, tem o direito de esperar da igreja que é isso que nós vamos fazer. Estamos vivendo abaixo do nível da vontade de Deus. E se apresentarmos uma mensagem intelectual e darmos alguns textos, e é claro, algumas pessoas vão ser salvas, é maravilhoso, mas não é o melhor de Deus. Agora, eu quero dar-vos mais uma razão para o batismo, o dom do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, e verso 13. Isso é um dos versos mais mal compreendidos em todo o Novo Testamento. E realmente é mal traduzido. E é mal traduzido porque os tradutores tinham uma preconcepção daquilo que Paulo queria dizer. Eu tenho que dizer isso. Eu aprendi grego desde 10 anos de idade. Eu tenho confiança naquilo que eu estou falando. O texto que eu tenho, e na maior parte das traduções diz, no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Agora, a palavra errada aí é pelo, porque a palavra diz no Espírito. Fomos batizados em um corpo. E não há nenhuma sugestão no Novo Testamento que o Espírito Santo batiza alguém. As pessoas são batizadas no Espírito Santo, mas o Espírito Santo não batiza. Nascemos de novo pelo Espírito Santo. Agora, a palavra enfatizada aí é um. Quando Paulo diz de que o propósito do batismo é produzir unidade no corpo, num Espírito significa fomos batizados num corpo e bebido de um Espírito. 3 vezes ele usa a palavra um. Você vê isso? Eu estou falando isso porque fala da palavra batismo em. Quando você é batizado em alguma coisa e é batizado para alguma coisa. Mas nesses outros casos, o batismo de João e o batismo cristão, na realidade, as pessoas já estavam batizadas em. Por exemplo, o batismo de João, com o batismo para o arrependimento, ele não batizava se a pessoa não tivesse se arrependido. Então, o batismo de João não produzia arrependimento. Era reconhecimento dele que as pessoas se arrependeram. E o batismo cristão é um batismo em água, é um batismo que as pessoas são batizadas em Cristo. Mas quando somos batizados, já estamos em Cristo, porque senão não temos direito de ser batizados. Então, ser batizados na água não nos põe em Cristo, nos sela nesse testemunho que estamos em Cristo.
We É were o all mesmo com isso. baptized into one Num body. Espírito. Todos fomos Not batizados that we num weren't in the corpo. body, but this is Não the que seal não that we're in the estávamos no body. corpo, mas in every isso é o case, selo que baptize estamos no in, corpo. E baptize em todo into. caso, batizado In is the no, medium. batizado para. With John's baptism it was No water, with é o Christian agente. baptism it was water, with the Holy O Spirit it batismo was de the Holy João na Spirit. água, o What batismo we're cristão é baptized com água, o into batismo do is Espírito something that Santo é we're com o Espírito already Santo. in, but it Mas marks us fomos out as being batizados in. para, In significa repentance, de que in estamos Christ, e nos in marca one onde body. estamos, em But arrependimento, what we need em to bear in mind, Cristo, and this is one of num the corpo. tragedies of recent church history, Mas o que temos de ter em the mente baptism in the é de Holy que Spirit é uma is das designed tragédias da história to da produce igreja, de que o unity in the batismo do body. Espírito Santo But é unfortunately, desenhando we've para been so produzir carnal unidade no that corpo, mas instead of infelizmente accepting unity, temos sido tão carnais we've de que em often used it vez de aceitar produce unidade, division. And for produzimos that, all divisão. of us need to repent. E precisamos So bear in nisto mind, nos the baptism of arrepender. the Holy Spirit is Temos de designed ter na mente de que to o make batismo do you Espírito know Santo that é you're part of designado one body, para nos and that fazer every saber de other que true somos believer, parte de no um matter what corpo. denomination E or de what que race todo or outro what culture, verdadeiro is a member cristão, of the não same importa a body. raça, There's only denominação, one é Holy membro do Spirit, mesmo there's corpo. only one body. Há um só Espírito Santo That e was há God's só um purpose, corpo. and unfortunately, like so many other E things, é o propósito de we've Deus e, abused God's infelizmente, purpose. For instance, como em muitas outras the coisas, celebration of abusamos do communion propósito de was Deus. designed for Por the same exemplo, a purpose, celebração da ceia to foi emphasize the unity desenhada of the para body. um What has it propósito, done? para Through our enfatizar a carnality, unidade it's do divided corpo. us. E o que é que nós temos feito But that's na not nossa God's carnalidade? fault, it's our Dividir. And all Mas of us não need to é bear some o erro de responsibility. Deus, The é o nosso erro. non-Pentecostals E temos de ter for being esta so critical, responsabilidade. Os the não Pentecostals pentecostais, for being so por arrogant. serem tão críticos, os See, pentecostais, again, a lot por of serem tão Pentecostals arrogantes. had the attitude, Veja, I know it so muitos de well. nós You pentecostais get saved, temos born esta again, atitude. Eu baptized sei in tudo. water, speak in Eu tongues, já nasci de and novo, you've arrived. fui batizado em águas, No, falo em no, línguas, no, you've just então started. nós já temos tudo. It's not a Não, goal, não, não. it's a Nós apenas gateway. iniciamos. But if you treat Não the é um gateway as a alvo, goal, you'll never é get any uma further. porta. Mas se Some of você you trata a Pentecostals need to give a little passagem heed como to um that. alvo, então você não vai If mais you are além. Pentecostal and you're Alguns de here, vocês I love the pentecostais Pentecostals. I owe my precisam de tomar salvation to atenção them. nisso. Se você é For a good many pentecostal e years, você I está thought they aqui, were right eu about amo os everything. pentecostais. Eu And then fui I salvo por discovered they eles. too Muitos anos had their atrás, weaknesses. eu pensava de que eu tinha tudo. But bear that in mind. E então eu entendi The de baptism que in the os Holy pentecostais Spirit também is to têm bring fraquezas. Christ- Mas tenha isso em mente. Christians O into batismo no Espírito Santo Now, traz there's one other thing we união need to no deal with, which is cristianismo. physical manifestation. Tem outra coisa que See, my precisamos de opinion falar, e é a most manifestação Christians are física. living what I would Minha call opinião bottled é up que lives. muitos cristãos They're not free to estão express vivendo what uma God has vida, put o in. que eu chamo, Because we have todos this engarrafados. standard of dignity, Não estão you speak livres with a para quiet expressar voice, o que you Deus don't pôs get too neles. excited, Porque you sit upright temos in your esta seat, dignidade, you get up, falamos you com stand voz up, you mansa, sit down, não nos you kneel down animamos, and you walk out of church. sentamos bem quietinhos I no was nosso in it for banco, years, so levantamos, don't tell me that sentamos, isn't so. ajoelhamos, saímos da igreja. That has very little to E eu do fiz isso with New por Testament muitos Christianity. anos. Não It's estou got very little to dizendo por do with acaso. the experience of people in E the isso Bible. They tem got muito pouco a excited. ver com o cristianismo do Novo You read the Testamento. Psalms of David. He Não tem nada a roared, ver com a he experiência do cried. povo da Bíblia. Eles He estavam wet his animados. bed with Você lê os tears. salmos de Davi. He was a Ele man of bradava, strong ele emotion. chorava, ele Even Jesus. molhava a sua cama com He choro. groaned. Ele era um wept. homem de emoções fortes. He Até expressed his Jesus. feelings. Jesus chorou, ele agonizou, See, I mean, ele no one has expressou got os this seus background more than I. I sentimentos. was Você brought up vê, in the ninguém very tem mais center essa of the old experiência do school que Thai eu. Eu tradition. cresci If nessa you know tradição anything de about escola Britain, I com was educated gravata. in Eton and Se Cambridge. você conhece I was Inglaterra, a eu fui bastion educado of the em empire. Eton, em Cambridge. Eu era um pilar do império. But one night God baptized me in the Holy Mas, Spirit. I didn't know what uma it noite, was. I Deus me didn't go to batizou church. no Espírito Santo. Eu It não sabia o happened que in an army era. barrack. Eu não ia à I was igreja. so ignorant, I didn't know E you had to go to aconteceu lá church. na barraca do Either to get exército. saved Eu or baptized tinha in the tão Spirit. ignorante I que eu got nem both of sabia them que eu tinha in que ir an para a army igreja. barrack in the middle of the Eu night. fui salvo e fui batizado no Espírito Santo. But Lá no then, meio da noite. when I began to Mas então, move in the quando eu church, I discovered comecei that people ir didn't make à room igreja, for eu God. Now, descobri I'm que as not a pessoas super emotional person. não davam I think lugar most a of you who Deus. know a little bit about me Eu know não that. sou uma But the pessoa trouble is, sobre we quenched our emocional. emotions. Vocês já viram We isso em haven't mim, given mas o free problema expression é de que nós to what God has done apertamos in as us. emoções. Nós não damos I'm expressão going to livre speak ao on que Sunday Deus night fez em about nós. worship. If you're going to be here, Eu vou falar
falar no go a little domingo à further noite with sobre that. louvor. Se você But, estiver aqui, eu vou Worship continuar is falando not sobre just isso, saying mas words. Worship is louvor an attitude of the não body. são apenas palavras,
Louvor é uma bending atitude no down. corpo. It's falling down. It's É clapping você hands. dobrar, é você That's cair, the é você bater scriptural palmas. picture of worship. We are É far a short imagem bíblica of the do standards of louvor. the Bible, E and nós one estamos main reason among aquém us daquilo que a Anglo-Saxons Bíblia pede e and a whatever else we razão might be em nós anglo-saxônicos is e sei we lá, a haven't cultura sul que você expressed tiver, what the Holy Spirit é de has que put in nós us. não damos We've expressão quenched ao the Spirit. Espírito We've Santo. suppressed the Spirit. We've Nós tried to be extinguimos o dignified. We've been Espírito, afraid nós of being too suprimimos o emotional or too Espírito, excited. nós tentamos Now, I ser am not a dignos, super nós emotional temos person. medo de dar razão à But I emoção. believe Eu in não sou uma yielding pessoa to the muito Holy emocional. I Mas eu believe in creio em expressing what the dar Holy lugar Spirit ao has put in me. Espírito Now, Santo. let me Eu give you just a creio em little list of expressar people. We o have que o to keep Espírito going. Santo fez por mim. Here's some of the E deixa eu people dar aqui uma who lista de met God. pessoas. Eu tenho que continuar. Abraham. Tem tantas The pessoas Lord que appeared to him. encontraram Deus. And Abraão, what did Abraham do? o He Senhor fell on his apareceu face. a ele. E o que é que Abraão fez? How many of you Ele would do caiu that? na sua face. O que é que Some quantos of de you vós já would. fizeram isso? Alguns I de always vós já, smile when I hear mas eu Christians sempre singing that hymn. começo a Bring rir forth quando the eu royal diadem, crown him eu ouço Lord cristãos of all. cantarem, Let Senhor, angels traz-nos prostrate fall. e os I think anjos those dear church members, prostrarem. it's all right for angels Mas as to fall, but pessoas not da us. igreja No, cantam no, isso. É no. bom para os anjos, mas We para are nós much não. too Não, não, dignified não. for that. Somos tão dignos. And then there was E então Israel, Israel, when the quando o Senhor Lord aceitou o accepted their sacrifício sacrifice with supernatural daquele fire, it fogo says that sobrenatural, all fell on their dizem que faces and todos shouted. caíram nos seus rostos They e didn't just- bradaram. You know, the Bible Mas says não let us nós. shout joyfully. Mas nós temos. A I Bíblia want to diz tell que you, dar shouting, it's not brados singing de aloud. alegria. I don't E eu think I'll quero lead you dizer, into não this é cantar tonight. We might forte. go on Sunday night, E but talvez nós não façamos isso hoje, talvez shouting domingo is à noite, shouting. mas dar um brado é dar now, brado. some of you, I'm sure, go to Alguns football de matches. vocês vão ao jogo de futebol. Don't put your hand up. You might be embarrassed, Não but precisa you do. levantar a And mão, when the right talvez side você scores fique a goal, envergonhado, what do mas you você do? vai. E quando You stand o up and teu you time shout. faz o gol, o que é que você faz? Você Why? fica de Because pé e you're você excited. brada. You can get Porque excited você about está football. Why not animado. get excited about Você Jesus? fica animado com The futebol, Holy mas por que Spirit. não fica animado com Jesus e o And Espírito then Santo? Joshua, he met the commander então of the army of the Josué Lord outside Jericho. Encontrou-se com o And there he comandante went do flat on exército his do face. Senhor do lado de fora In de fact, I Jericó, venture e to ele tell you estava that no most seu of the great rosto. men of the Na Bible have been on realidade, their eu face vou before dizer, God at least a maior once. parte dos grandes homens de Deus And then estiveram God said com to o him, rosto the em Lord terra. said to him, take your shoes off E your Deus feet. disse a ele, o You're standing on Senhor holy ground. disse, Have you ever tire been os in a sapatos place dos where you seus had to take the pés, shoes off? porque você está em lugar santo. We have. Você já esteve no God lugar onde moved tirou os in a sapatos? conference we were in Jerusalem Nós 2 years estamos. ago. Deus se moveu And no without lugar, numa anybody being conferência em instructed, Jerusalém, the people 2 anos just atrás, quietly began to slip e their sem shoes off ninguém their feet, falar because they nada, knew as pessoas they were in a começaram a holy tirar o place. sapato, porque eles sabiam de que era um lugar santo. The priests, when the Os fire of God, sacerdotes, the quando o presence and glory fogo of de God came Deus, into a the temple, it presença, says a glória they de fell on Deus their estava no faces. They templo, couldn't eles stand. caíram nos seus I like to rostos. read Jeremiah, Eles não estavam because after all, de he was pé. a Eu respectable gostaria de ler prophet. Jeremias, He wrote porque a depois de long tudo ele é lot um of profeta de the Bible. respeito I mean, more e almost than anybody escreveu else. muito na Jeremiah Bíblia, 23, muito mais do que verse qualquer outro 9, profeta. Jeremias says 23, this. 9 diz: My heart within me is broken because of the prophets, the Meu false coração está prophets. quebrantado dentro de All my mim bones shake, por causa dos falsos I am like a profetas. Todos os drunken meus man, ossos estremecem. and like a man whom Sou wine has como um homem overcome, embriagado because of the e Lord. como homem vencido and pelo because of his vinho, holy por word. causa do Senhor e That por was causa das Jeremiah's palavras da sua reaction to the santidade. holiness of the Lord. He Isso said, era a all my bones reação de shake. Jeremias You can't have para your bones com a shake santidade without do your body Senhor. Ele shaking. disse, That's impossible. os meus ossos tremem. He said, I'm like a Você não drunken pode man ter os ossos tremendo sem o teu corpo because tremer. of the holiness of the Ele Lord. disse, eu Have sou you como um ever embriagado sensed the por causa da holiness of the Lord in santidade such do a way that Senhor. it impacts Você já your physical sentiu body? a santidade do Senhor See, dessa we're living maneira on very que low impactou rations, o teu most corpo of us. físico? Nós The estamos apostles, vivendo em on the day rações of Pentecost, bem baixas. The Holy Spirit Os came, apóstolos, and no they dia were de all very Pentecoste, dignified. o Espírito Santo veio, No. eles não ficaram Just the dignificados. opposite. They behaved in a very strange, O oposto. undignified way. They were all Eles speaking se together comportaram de in languages they maneira hadn't heard. And you know what diferente, the unbelievers não said? muito dignas. Começaram a drunk. falar em línguas que ninguém Have they ever compreendia. said that about you E when you os walked out of incrédulos church? disseram, estão bêbados. E já disseram acerca de você isto quando você saiu da John the igreja. Apostle encountered Jesus João o in a apóstolo vision. And he fell at encontrou his Jesus feet numa as one visão dead. e ele There was a caiu power aos seus that pés como overwhelmed him. morto. Havia poder I que won't go on to estava the ali others because I nele. want to come to the vital E eu part não now. vou This falar time sobre is outros running out porque on me, quero as ir it à usually parte
parte vital disto, Seven e o meu requirements for tempo já receiving. acabou, I'm going to give them very briefly. mas Number 7 one, requisitos repent. para receber, e eu vou dar Acts rapidamente. 2:38, Número 1, repent, be arrependa-se. baptized.
Atos 2:38 diz, arrependa-se e seja batizado. Número 2, seja batizado e será batizado no Espírito Santo. Número 3, tenha sede. Jesus disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. Número 4, você tem de vir a Jesus, só há um batizador no Espírito Santo. Se você quer o batismo, tem de ir ao batizador. Número 5, você tem de pedir. Jesus diz, se alguém, sendo mau, você dá boas dádivas aos filhos que pedem, muito mais ao Pai que pedir o Espírito Santo. Muitos dos crentes dizem, se Deus me der, ó bem, mas Jesus diz, você precisa, mas você não recebeu porque não pediu. E depois você tem de receber. Receber é comparar com beber. Finalmente, e é muito difícil para algumas pessoas, você tem que dar lugar, dar controle, a língua. O controle da língua tem de estar no Espírito Santo. É a evidência de Deus de que Ele tomou conta. Você sabe, a Bíblia diz de que a língua é chamada minha glória. Isso não sai em todas as traduções, mas em Salmos 16 o salmista diz, eu vou glorificar a Ele com a minha glória. E Pedro diz em Atos 2:26, eu vou louvar a Deus com a minha língua. A tua língua é a tua glória, sabia disso? Sabe por quê? Porque você sabe por que você foi dado uma língua para dar glória a Deus. E todo uso da língua que não glorifica a Deus não está sendo bem usada, mas quando o Espírito Santo vem e toma controle da tua língua, tudo que você diz glorifica a Deus. É a primeira coisa, é o primeiro momento de que você usa a tua língua no propósito pelo qual Deus te deu. Certo, vamos agora ao final da minha explicação, mas algumas coisas, alguns de vocês que têm sede, eu espero que sim. Se não há, seria pena. Mas eu quero dizer isso rapidamente e simplesmente, como você pode receber essa experiência hoje à noite. Eu quero ler as palavras de Jesus em João 7. Ele disse, se alguém tem sede de mim, venha a mim e beba. Aquele que tem crença em mim, do seu coração, dos seus ventres, diz aí, vai fluir um rio de água viva. E isso fala do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não teria sido ainda glorificado. Mas quando ele esteve ao lado do Pai, ele enviou o Espírito Santo. São as condições simples. Há algumas outras condições, mas que talvez você não tenha, talvez você não foi batizado em águas, talvez você não pediu. O que aconteceu comigo? Eu não era batizado, eu não tinha pedido, mas eu fui batizado. Eu senti algo no meu ventre e eu perguntei a Deus, Senhor, o que é isso? Será de que a minha mente falando? E eu perguntei, Senhor, será de que esse é o batismo no Espírito Santo? E eu falei com Deus, Senhor, se tu queres que eu fale línguas estranhas, eu estou pronto. E isso começou a mover para o meu peito, depois para a minha garganta, e minha língua começou a mover, eu não tive controle, e quando eu vi, eu estava falando uma língua aqui em chinês. Eu não tinha pedido e eu não era batizado em águas. Mas algumas condições básicas. Se você tem sede, Jesus disse, então venha a mim e beba. E do teu ventre vai fluir um rio. Uma transformação maravilhosa. Você vem como uma pessoa sedenta e agora você é um canal de água. O que é isso? É o batismo no Espírito Santo. O que é que você tem de fazer é simples. Você tem de vir a Jesus. Há apenas um batizador, aquele que batiza no Espírito Santo. Você tem de beber. Não é o lugar onde os religiosos têm um problema. É muito simples. Ninguém nunca bebe com a boca fechada. E ninguém recebe o batismo do Espírito Santo com a sua boca fechada. Você bebe abrindo a sua boca e recebendo água. Você não pode receber água e é o poder sobrenatural de Deus. E eu não creio que eu vi alguém fazendo isso e não receber. Não posso ver isso. Eu já vi 3.000 pessoas num momento só.
receber, There's the overflow. You remember mas out tem of de the abundance beber. of E the depois de heart, beber, começaram a transbordar. And this Aquilo is que o where coração está you have to cheio have faith. transborda para fora. Because the Holy E é Spirit assim de is que você not tem de ter going to do fé, the speaking porque o for you. Espírito Santo You não have vai to fazer speak o as falar, the não Holy vai Spirit falar, gives- você tem de gives you falar, word. enquanto o This is Espírito a step Santo of te dar. faith. É um passo But de without fé. faith, it's impossible E to sem please fé God. é impossível